Ainda muito jovens excluímos o termo coincidência do nosso vocabulário. E se você está assistindo esse vídeo, com toda certeza, é por mérito próprio, é porque você buscou, porque você insistiu e porque você acreditou que você está aqui assistindo esse vídeo. Não é a primeira vez que isso acontece, foi a segunda vez. Da primeira vez, em 2023, o nosso canal desapareceu do nada do YouTube. E dessa vez, como nós havíamos comentado num vídeo anterior, desconfiávamos que estavam sendo hackeados. E se confirmou de uma forma, de certa forma, um pouco triste para nós. Porque, mais uma vez, o canal teve que ser removido. Dessa vez, ele não desapareceu. O que aconteceu foi que, na terça-feira, nós estávamos subindo um vídeo para o YouTube, quando percebemos que o aplicativo, estávamos usando o Filmora Gold, quando percebemos que o aplicativo girava e o vídeo não subia. Então fomos verificar no YouTube Studio o que estava acontecendo. E percebemos que o YouTube Studio havia desaparecido do nosso smartphone. Quando fomos olhar, o YouTube também havia desaparecido do nosso smartphone. Percebemos na hora que estavam sendo hackeados e que, se não tomássemos a decisão rápida, provavelmente outros aplicativos, inclusive aplicativos com informações bancárias, poderiam ser atingidos. Então corremos ao Google, removemos a nossa conta do Google, criamos outra conta imediatamente e essa nova conta nós criamos um novo canal com o mesmo nome, Siga a Trilha, só que a URL mudou. Como vocês vão ver aqui, vamos deixar fixo aqui a nova URL para o acesso ao canal. E você que está assistindo esse vídeo, nós solicitamos que você renova a sua inscrição e continue compartilhando o nosso trabalho. Porque imaginamos que essas coisas estão acontecendo porque os conteúdos que estamos postando estão incomodando alguém. E incomodando alguém que realmente não quer que vocês saibam o que nós estamos revelando para vocês. As informações que estamos compartilhando. Dito isso, nós fazemos o convite a todos os novos inscritos e seguidores e as pessoas que estão assistindo pela primeira vez a um vídeo do canal Siga a Trilha, que se junte a nós para poder rasgar esse véu de escuridão, de escravidão e de manipulação que o sistema implantou durante anos. E dito isso, vamos ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Siga a Trilha. Um beijo no coração de todos. Alteraram a nossa genética, criaram um sistema religioso para nos dominar e nos assustar. Permitiram-nos aprender tecnologias, adquirimos conhecimentos que nos levaríamos a pensar. E agora sentem-nos como ameaça e querem nos destruir. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Siga a Trilha. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente aos novos inscritos, seguidores e propagadores do canal Siga a Trilha. Pessoas que não se inscreveram, que ainda não são seguidores, mas por uma visualização ou outra estão compartilhando ou comentando em suas redes sociais sobre esse trabalho de tartaruga que nós começamos, mas que agora está atingindo um novo patamar, abrindo um leque um pouco mais intenso e mais profundo para atingir aquela gama de pessoas que realmente estão imbuídas em buscar conhecimento para crescer, para evoluir e para, por que não, ter uma vida melhor e dar uma vida melhor a seus familiares e aos seus entes queridos. Pessoal, não é segredo para ninguém que já nos conhece sobre as premissas que temos divulgado ao longo de quase 2 anos do canal Siga a Trilha, pouco mais de 2 anos, né? E vivemos o período em que a parte do canal, né, com quase 70 vídeos, desapareceu. Criamos esse novo canal aqui, né, que é o Siga a Trilha com o S maiúsculo, as letras emendadas e o ponto de exclamação no final. @Carlos Carmin, para quem busca, né, no YouTube. Criamos esse canal, de certa forma, não para repor o que havia sido perdido, mas para aumentar e intensificar muito mais as informações que já havíamos trazido assim de forma bem subliminar. Eu não sei se o vento está atrapalhando vocês me ouvirem, porque hoje está ventando de conforto aqui, tá? Tá uma delícia aqui.
Nesse momento o termômetro do meu aplicativo que está marcando 12 graus, mas por causa do vento a sensação é de muito mais frio, mas está uma delícia, eu amo esse clima. Mas pessoal, vamos falar de algo que provavelmente algumas pessoas não vão gostar. Para variar, né? Muita coisa que nós postamos no canal Siga a Trilha contraria, né, os anseios, os desejos e também os ensinamentos de muitos líderes aí, de muitas pessoas que estão imbuídas, às vezes de forma até ignorante, sem o saber, a cumprir a agenda daqueles que realmente mandam no mundo e que querem dominar tudo a qualquer custo. Como diz Maquiavel, né? Na política tudo é válido, né? Então, até forjar guerras, forjar ataques a si próprio, fazer o próprio corpo sangrar para depois ter uma desculpa para poder atacar os inimigos, tem muita gente fazendo por aí. E é nessa que incorre muito erro, e muitas pessoas estão ladeira abaixo, num despenhadeiro que talvez não consigam voltar. E a nossa maior preocupação, e algumas pessoas até nos criticam por isso, já teve gente que me perguntou: Carlos, você se declara bruxo, se declara ocultista e continua preocupado com os evangélicos, com os católicos, com as outras religiões? Por quê? Cara, 63 anos, 27 anos foi dentro do mundo protestante. E eu fiz muitas amizades e aprendi a gostar de muita gente dentro desse meio. E independente de hoje eu saber as verdades, as atrocidades, as mentiras que incorrem nos bastidores desse meio, não dessas igrejas pentecostais pobres, ignorantes e estúpidas por aí que estão girando, cantarolando, gritando e falando línguas estranhas e sendo tomados por espíritos aí, a maior parte deles imundos, e eles acreditando que é o Espírito Santo de Deus. Mas eu aprendi a gostar das pessoas e aprendi a respeitar as pessoas, mesmo nas suas ignorâncias de crenças. Eu costumo dizer para as pessoas ao meu redor, eu até conversava com uma amiga minha ontem: Vanessa, estou falando de você. Dizia para ela que eu cheguei a um ponto em que eu aprendi o seguinte: todo ser humano, independente da maneira como ele vive, como ele crê, até que se prove o contrário, ele é passível de ser respeitado e compreendido, porque na maior parte das vezes nós não sabemos o que leva as pessoas ao fundo do poço, à sarjeta. E eu dizia para ela que só existe dois tipos de pessoas, e eu quero compartilhar isso com vocês aqui, tá? Seguidores inscritos no canal Siga a Trilha. Só existem duas classes de pessoas nesse mundo que eu, Carlos Carmim, na primeira pessoa, não a tolero e não aceito: os ladrões e aqueles que praticam atos libidinosos à força contra as pessoas. Nós não podemos usar o termo que é usado por esses caras aqui, que senão a plataforma vai censurar e talvez até derrube o vídeo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui para assistir esse vídeo por causa da capa, porque a capa chamou a atenção de vocês. E o que está por trás desse nome, o Instituto, vocês nem imaginam, vocês não fazem ideia. E quando nós nos dispusemos a falar algum tempo atrás e revelar para as pessoas que a bandeira desse país, que está se sobressaindo lá no Oriente Médio, no conflito, traz no centro dela um símbolo maçônico, ocultista, mágico e pagão, tem gente aí que riu na nossa cara, que não acreditou. Então nós fizemos um videozinho curto, um shortzinho, que teve muitas visualizações lá no TikTok. Porque no TikTok, você sabe, né? Lá tudo é rapidinho, as pessoas gostam, né? Mas no canal Siga a Trilha, aqui no YouTube mesmo, pouca gente visualizou. Nós vamos deixar o link dele aqui no fixado, tá? Desse shortzinho, porque ele tem uma música, eu não vou poder colocá-lo aqui do lado, não, porque ele tem uma música que o YouTube censurou a música. Então eu vou colocar o link dele aqui, da postagem que nós fizemos no TikTok, para vocês assistirem. E vocês vão ver que nós estamos provando entre A e mais B, que é o chamado número da besta, que o povo chamado cristão aí tanto falam a respeito, está implícito nesse desenho geométrico que está na bandeira desse país. Mas as pessoas não acreditam, nem mostrando na cara deles, eles não acreditam.
preferem continuar idolatrando e puxando a brasa para a sardinha de algo que é uma armadilha, é uma manobra que está sendo feita há milhares de anos. Nós postamos lá no Facebook, esse final de semana, postamos lá no Facebook e vamos repercutir aqui agora o que nós falamos a respeito disso. Que as pessoas pedem para serem enganadas por causa do próprio egoísmo, porque eles encontram nessas promessas o imediatismo da solução dos seus problemas ou das suas necessidades, por isso que eles correm atrás. Eles não estão dispostos a realmente cavucar daqui e dali, pesquisar, estudar, como nós estamos fazendo, apesar que nos é doloroso sabermos da verdade, porque quando nós descobrimos a verdade e vimos ela nua e crua por trás dessa falsidade e desses subterfúgios que são usados para enganar as pessoas e arrebanhá-los, para poder tomar partido do lado errado, quando se trata disso, não se mede esforços. E a maior parte dos incautos, dos ignorantes, dos desesperados querem o imediatismo. Eles não estão interessados e nem preocupados em gastar o seu tempo para assistir um vídeo, por exemplo, como esse aqui, que provavelmente vai a 15 minutos, estamos a 8 minutos agora. Eles preferem as dancinhas do TikTok e o imediatismo das baladas, dos pancadões e outras coisas aí para distrair a cabeça. Enquanto eles estão distraindo a cabeça, o verdadeiro inimigo está tomando conta da face da terra de forma sutil. E o que é pior ainda, agindo de tal forma em nome de Deus. A minha grande preocupação é dar informações a essas pessoas que estão nesse engano e nesse erro, como eu estive durante quase 20 anos, lá dentro do sistema, já falei isso. Para os novos seguidores e inscritos que não sabem sobre isso, nós temos vídeo aqui no canal, tem um vídeo anterior aí que se chama Revelação Final de Ano, do qual nós falamos sobre o nosso contato com seres de outras dimensões e também sobre a nossa experiência rápida dentro do mundo protestante, o que isso nos causou e por que nos impeliu a criar o canal Cigatrilha. Quando nós colocamos no título desse vídeo que o Mossad é a mão oculta do Deus hebreu, e algumas pessoas devem ter observado que nós escrevemos Deus da maneira como eles, os judeus, escrevem. Porque a maneira como nós transliteralmente escrevemos Deus em português já é uma demonstração do nosso egoísmo, porque colocamos a primeira pessoa do substantivo exatamente em primeiro plano. Quando você lê Deus, como eu estou colocando aqui, ó, a primeira coisa que você vê é a sua própria estupidez estampada na tua cara, porque você está preocupado consigo mesmo, com suas necessidades, com suas dificuldades. A maior parte das pessoas, estou para dizer que 99% das pessoas buscam a divindade para resolver os seus próprios problemas e para se dar bem e para levar vantagem em cima de outros. Não é para poder propagar ou para praticar o que o carpinteiro ensinou. Sim, eu falo dele como carpinteiro, porque o nome dele, eu já disse, foi distorcido e foi modificado por esse mesmo povo que criou o Instituto com o objetivo de manter o resto das pessoas. Sim, eles são exclusivistas, eles são barristas, eles querem que o resto das pessoas incorram em erro e não participem da verdadeira glória, do verdadeiro poder do Hashem, o verdadeiro Deus Criador, que não tem nada a ver com essas religiões que eles inventaram e mesclaram para criar o que vocês chamam de cristianismo. E a maior parte de vocês que professam esse chamado cristianismo falso que está por aí, que trucida as verdades. Quer ver uma coisa? Rapidinho, tá? Rapidinho, não vou delongar não. Como é que você explica que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, chama um camarada que tem por tradução do nome do hebraico para o português enganador? Estou falando de... E esse Todo-Poderoso que sabe de todas as coisas, onisciente, onipresente, escolhe um mentiroso para ser escolhido e se transformar naquele que vai dominar o mundo.
Eu comentei isso com um vizinho meu ontem, ele virou para mim e falou comigo assim, é porque não tinha uma pessoa melhor para poder ser usada, para ser transformada. Que não tinha uma pessoa melhor o quê? Já começa o erro. Se Caim saiu da presença desse ser que os hebreus aí criaram para vocês como o verdadeiro Deus Criador, Caim saiu da presença dele, foi para outro lugar e encontrou outras pessoas, então só por aí já começa uma mentira. Existiam outros seres e outras pessoas. Esse casal que foi narrado aí como princípio de toda a raça e de toda a criação, existe uma mentira por trás disso. E eu volto a repetir, eu postei no Facebook e deixei também o link lá e vou deixar fixado aqui abaixo novamente um estudo que há 4 anos eu venho acompanhando. Eu quero agradecer ao professor Akel e a todos os seguidores e professores da Filosofia X por terem aberto os meus olhos, porque eu já estava saindo do sistema, eu já não estava mais participando de lideranças do sistema, mas dentro de mim ainda ardia aquela incerteza, aquela insegurança, será que eu estou certo ou que eu estou errado? Quando eu conheci a Filosofia X e assisti esse estudo, que eu vou deixar aqui embaixo o link fixado no comentário, e que o título do estudo é exatamente a palavra Mossad, eu descobri que muito antes do carpinteiro nascer, esse movimento já existia. E o que é pior, esse movimento nasceu no meio dos chamados saduceus e fariseus. Sempre foi um circo, sempre foi um jogo de xadrez. E as pessoas estão aí hoje se matando, se degladiando, cortando as amizades, bloqueando seus contatos por causa dessa história de esquerda e direita, quando na verdade, quando eu disse para vocês que essa guerra não é tua, para vocês não tomarem partido, eu não estava dizendo em momento algum para ficar alienados. Vocês precisam saber da verdade e pararem com essa história de torcerem por esse ou por aquele. Para começar, é um usurpador que comandou esse povo e tem comandado esse povo, não é o Deus verdadeiro. Para você ter contato com formiga caindo em mim, isso é normal, estou debaixo de uma árvore. Para você ter a certeza de quem é o Deus verdadeiro, só tem uma maneira de você saber. É voltar para dentro de si mesmo, porque dentro de si mesmo, no teu DNA, está a identificação e a chave para a comunicação com o Eterno, com Deus verdadeiro. Esse nunca vai mentir para você, ele vai apontar para você a direção, ele vai te dar subterfúgios, ele vai te dar sinais, vai colocar pessoas no teu caminho, na tua vida, para poder falar, às vezes, uma frase truncada, palavras talvez que você, talvez não pareçam não fazer sentido para você, mas a tua alma, a tua essência que faz parte dele, que é ela também, vai arder, vai gritar, mas você precisará se livrar de todos esses dogmas, de toda essa ritualística, toda essa baboseira que as crenças limitantes colocou dentro de você, que te impede de pesquisar, de estudar e principalmente de experimentar. Então, é o que nós tínhamos falado, o que nós tínhamos proposto, é o que nós tínhamos postado em alguns vídeos anteriores, em algumas postagens anteriores no Facebook. Hoje nós estamos falando aqui claramente. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Sugerimos também que vocês assistam o episódio de ontem, dia 16, né? 16 de junho de 2025, do Flow, onde o Igor recebeu o Daniel Lopes mais uma vez, e o Daniel Lopes abriu o verbo a respeito das manobras que o Mossad, juntamente com o governo americano, tem feito há anos e anos para poder alcançar um objetivo que não tem nada a ver com o verdadeiro Deus. É o que tínhamos para dizer. Do mais, estudem, pesquisem. Vocês devem ter visto que ao longo do vídeo aí apareceram imagens aí do lado de capa de canais. São canais que nós sugerimos a vocês, que vocês realmente procurem assistir e prestar atenção no que esses canais estão falando, porque esses aí nós assinamos embaixo, são pessoas fidedignas e que sabem o que estão falando e não estão aqui para tomar partido, nem para a direita nem para a esquerda, nem pelo sim nem pelo não, mas pela síntese que é a verdade. Um beijo no coração de todos. E se quiserem continuar ouvindo e recebendo
essas informações e esse conhecimento que nós temos o maior prazer de trazer para vocês, só tem uma maneira: siga a